Doutora Mauro Samgood. Muito obrigado, Raima. É sempre um prazer estar nesta casa. Peço perdão pelo atraso a todos lá em casa. Não Eles nem sabiam, mas não pronto. sabiam. Que bom. No entanto, eu estou aqui para falar hoje, para quem não conhece, aqui é o Mauro Samgood, palestrante motivacional em desenvolvimento pessoal e organizacional. E, enfim, estou aqui hoje para falar sobre como lidar emocionalmente com a pandemia do Covid-19, não é? A pandemia é esta que vem alastrando, ou melhor, vem dizimando, não é? Vidas e vidas no mundo inteiro. É um mal, está mais do que claro que é um mal, mas existem pensadores que dizem que diante de um mal nós temos que tentar encontrar uma saída, não é? É importante que a gente procure sempre olhar para o lado positivo das coisas, mesmo quando é difícil olhar para esse lado positivo. Ou seja, o que é que nós vamos colher no final desta pandemia, não é? Quais são as lições que a gente vai conseguir colher desta pandemia? Existe sempre um lado bom, um lado A e um lado B da moeda, não é? A cara coroa, é a tal cara coroa. Então, eu penso que todos nós, na verdade, podemos combater emocionalmente, porque, na verdade, os mais afetados, desde que não sejam diretamente pela pandemia, são os que são afetados indiretamente. Como é que são afetados indiretamente? Aqueles que, por algum motivo, ou melhor, por motivos de Estado, não é, do governo, estão a ser obrigados a ficar em casa, a permanecer em casa. Sabemos que o nosso país agora conta com o nível 3 do confinamento, não é? Ou seja, do estado de emergência. Mas existem países que já estão no nível 4, não é? O nível 4 é o nível mais complicado de se lidar. E nós já registramos aqui em Moçambique muita gente que com o nível 3 já não está a conseguir suportar, não é? Só com o nível 3. E logicamente que isto tem suas consequências económicas, mas aqui o que estamos para falar hoje é exatamente das consequências dos efeitos emocionais nas pessoas, que são os mais nocivos, por sinal. Então, dizer que a vida é exatamente aquilo que acontece no nosso interior. Tudo que acontece fora de nós é reflexo do que acontece dentro de nós, não é? Anos e anos nós passamos metidos numa falsa ideia de que adquirir bens materiais é primordial, não é? E o trivial é conhecer-se a si mesmo. Hoje estamos a colocar à prova, não é, esta tese, porque temos mais do que certeza hoje que o autoconhecimento antecede o domínio próprio. E uma das coisas que faz com que o domínio próprio se torne fundamental neste momento, que a Raima tenha domínio próprio, que o Mauro tenha domínio próprio e que o fulano tenha domínio próprio, é exatamente a questão de lidar com os medos, com os meus desafios internos, não é? Com a ansiedade que vai me gerar essa situação do Covid-19. O confinamento vai me gerar muita ansiedade, o confinamento, por sinal, pode me gerar muita depressão. Há um pensador que diz que aquele que vive no futuro vive ansioso, aquele que vive no passado vive deprimido, mas aquele que vive no presente vive feliz, vive em paz. É esta paz que nós temos que procurar neste momento de muita ansiedade, muito medo, muita aflição, muita depressão. As pessoas não estavam preparadas para isto, não é? E a única maneira que as pessoas tinham de estar preparadas para isto é se eles fossem, desde muito pequenos, educados a lidar com os seus, como é que eu poderia dizer, com os seus fantasmas psíquicos, não é? Que é serem ensinados o autodomínio, serem ensinados o desenvolvimento pessoal em si. Mas o nosso sistema educacional nunca esteve preparado para ensinar, não é, às crianças como lidar com tais fenómenos que depois desencadeiam em conflitos existenciais, não é? Tais conflitos que muitas vezes nos levam ao suicídio, não é? Levam-nos a cometer atos de atrocidade, violência doméstica, não é? A violentar verbal e fisicamente o meu próximo, não é? Então, eu penso que também é uma chamada de atenção bastante grande
para o nosso sistema de educação que após esta situação toda findar, nós temos que olhar muito para a situação emocional das pessoas, porque é agora que que o governo está a apelar muito pela fé das pessoas. Nós temos ouvido agora campanhas em que o governo fala sobre a fé. Nós temos que ter fé, nós temos que ter coragem para lidar com esta situação. Mas a fé, a coragem são coisas que se ensinam também, não é? A ousadia são coisas que ensinam-se também, não é? Porque essas todas componentes resumem-se no amor, na felicidade. E tudo isto que estamos aqui a falar, a solidariedade também, não é? A compaixão para com o próximo. Temos visto que existem campanhas agora de doação de máscaras até, não é? Isto chama-se solidariedade. Mas a nossa sociedade nunca foi ensinada a ser solidária, certo? Excepto alguns grupos que se juntam, unem-se que é para organizar campanhas de solidariedade e mostrar compaixão para com o seu próximo. Mas isso tudo são sintomas, ou melhor, são catalisadores de amor, não é? E este amor todo começa dentro da nossa mente. Aí é que eu quero tocar, é este ponto que eu quero tocar. Como é que nós podemos alcançar, não é, este equilíbrio emocional? Como é que nós podemos alcançar? Como é que podemos manter esta qualidade de vida face a esta situação da pandemia do Covid-19? Como é que nós podemos nos estabilizar dentro deste tumulto que está a acontecer na nossa sociedade? Exato, foi bom e exaustivo, muito bom. E quero também lembrar que o nosso número está patente no seu rodapé para você participar, interagir conosco, para além disso comunicar. Está aqui e disse bem, Dr. Mauro, acerca daquilo que são os nossos medos e não só, para além dos nossos medos, não é? Vamos aprender aqui várias dicas de como gerir estas emoções todas e não só interaja conosco, participe nestes últimos escassos minutos aqui do nosso programa. Muito bem, Dr. Mauro falou muito bem aqui acerca daquilo que está-se a vivenciar no nosso país. Dizer que é uma tristeza para aquele que está à espera, eu já tinha dito, do dilúvio. Meu Deus. E não é pouca gente, as pessoas têm essa fé e há uma boa parte está a dizer assim, opa, isso não nos atinge, nós somos negros, africanos, temos o sol, temos o calor, nos ajuda. E outros que têm outra fé, que dizem assim, olha, opa, se for para morrer, vai morrer. Há muitos não, eu estou a falar daquilo que a gente tem ouvido, com certeza, e que é uma realidade na nossa pública, vida, sim. Na opinião pública. É uma grande realidade, não é coisa de pensar que nós estamos aqui a falar. Quem diz, se for para morrer, vamos morrer, não é? Tem esta opinião, não é? E tem a opinião 3, para além de deixar à espera do dilúvio. Se tem ainda, sim. Uns esperam pelo dilúvio, uns é o deixa andar, não é? Que exato, se é para morrer, vamos morrer. E aqueles que pensam assim, ok, estamos à espera de uma ação, o governo tem que fazer alguma coisa, né? Enquanto não é o governo que tem que fazer nada, somos nós. A sociedade é chamada agora a agir. Isto não é uma doença para ricos nem para pobres, é uma doença que veio e que se cada um de nós não tomar responsabilidade, pode afetar a qualquer um. Temos que ter em mente não só, falou muito bem, mas existem estas opiniões que são obstáculos grandes. De uma maneira genérica, estávamos aqui a falar sobre um assunto que transcende a barreira das religiões, sim, transcende a barreira dos políticos, e vai gerar uma ponte entre todos esses, não é? Estávamos a falar genericamente de uma coisa que todos nós devíamos de antemão saber, em comunhão com as ciências exatas que nós aprendemos desde o princípio da nossa vida e que nos incutem, que é para que a gente possa construir uma sociedade material
mas tem que haver uma comunhão. Eu não estou aqui contra as ciências que são nos ensinadas, incutidas desde novos, até porque é por isso que é graças a isso também que nós temos esta sociedade moderna, que nós conseguimos andar em carros, conseguimos viver em casas de alvenaria, etc. Mas é preciso que haja uma comunhão, não é? Com aquilo que é a ciência sobre mim. Além de eu saber sobre o mundo externo, é preciso saber também sobre o mundo interno. O que é que eu sou? Quem eu sou? Caso contrário, se isso é excluso de mim, não é? Eu estou a ser instrumentalizado, que é para servir esta sociedade, e chegado a uma dada altura, eu já não sirvo, então eu sou colocado à parte. Eu tenho que me sentir parte integral, tenho que me sentir valorizado como ser humano, como pessoa, e tenho que me sentir amado pela pátria que me fez crescer. Então, segundo essas palavras, eu quero dizer que nós temos uma mente, não é? Que é um solo fértil. Esta mente é um solo fértil e nós plantamos o que o que bem nos apetece nela. Não é? Ela por natureza já tem um caráter negativo, ou seja, é mais propensa a sugar a negatividade, não é? Por natureza, do que a positividade. Isto por quê? Porque a sociedade ela em si encarrega-se de colocar negatividade nela, muito pessimismo, muito negativismo, muitas fofocas, muita coisa errada que acontece na nossa sociedade. E a parte positiva, quem é que vai regar? Quem é que vai plantar? Somos nós. Nós é que temos essa responsabilidade. E se não fizermos isso, corremos o risco de viver na negatividade, no pessimismo, etc. Com isso eu quero dizer o quê? Que a nossa mente, por ter um caráter virtual também, porque a nossa mente é uma máquina de pensar, não é? Produz pensamentos, e há uma certa frase que diz que a nossa mente é tão complexa que quando ela não tem problemas, ela procura. Não é? Então, com isso dizer que nós precisamos de encontrar um ponto de equilíbrio em que nos gera paz em nossa mente. Esta paz em si vai gerar aquilo que eu chamo de felicidade plena em nossa vida, não é? Porque a felicidade plena vem do amor. O amor, por si só, vem da paz. Isto é uma escadaria, não é? Então, o que é preciso para que eu tenha paz em minha mente? É preciso que eu possa frear os pensamentos negativos que eu tenho produzido constantemente. Como é que eu posso frear esses pensamentos negativos? Eu tenho que alimentar a minha mente de coisas positivas, ou seja, eu tenho que deixar para trás tudo aquilo que não me leva para frente, não é? Ou seja, nós temos que pensar e olhar para a televisão. O que é que nós temos assistido ultimamente na televisão? Com esta situação do Covid-19, são notícias, bombardeios à nossa mente. É um atentado à nossa mente, à nossa saúde psicológica, psíquica, não é? Emocional, sobre mortes, e nós ficamos vidrados na televisão. Em algum momento temos que perceber que a própria mídia também soma e lucra com essas notícias, porque sabe que é o que o povo quer assistir, não é? Mas será que nós cuidamos apenas da qualidade das coisas externas e a qualidade interna nós não cuidamos? Nós agora estamos numa situação em que nós percebemos que fizemos seguros do carro, da casa e de tudo, mas nunca conseguimos fazer seguro emocional. Não é? E este seguro emocional, esta emoção que está agora sendo pondo exatamente, está em causa neste momento. Com isso dizer que nós precisamos de cultivar neste momento coisas que nos transmitem alguma positividade. Precisamos de regar aquela parte positiva de nós, não é? Vamos deixar de assistir coisas que eu costumo chamar de lixo. Vamos deixar de alimentar a nossa mente de lixo e vamos começar a ter hábitos melhores. Eu, por sinal, eu gosto muito de dar exemplos pessoais. O que eu tenho feito? Eu tenho aproveitado este momento de quarentena, por exemplo, para ler bastante. Eu leio bastante, não é? Tenho aproveitado este momento de quarentena para aprimorar aquilo que são as minhas capacidades cognitivas. Eu tenho feito bastante exercício. Por quê? Porque o exercício físico em si, ele é capaz de liberar em nosso cérebro uma substância que chama-se endorfina, não é? A endorfina, ela como é que eu poderia dizer? É responsável pelo bom humor,
não é? É responsável pela nossa qualidade, não é, dos pensamentos. Ela gera em nós quase que espontaneamente um efeito positivo. Nós nos tornamos mais propensos ao diálogo, não é? E tornamos-nos boas companhias para os nossos próximos. Ou seja, o exercício físico tem que ser ele feito gradualmente e com alguma frequência, não é? E ele gera este efeito em nós. É maravilhoso. Eu sou testemunho disso, é maravilhoso. Os livros, porque os livros nos ajudam também a alimentar a nossa mente, não é? Vamos escolher os livros melhores, claramente, não é? Livros que nos dão um efeito positivo, que nós podemos ler e nos dão esperança, aumentam a esperança em nós. Vamos assistir programas, nem que sejam de televisão, etc., mas que geram em nós efeitos positivos. Por quê? Porque a nossa mente, quando ela absorve aquilo, ela passa exatamente para a nossa emoção, para o nosso coração. Isto é uma escadaria, chama-se processo de manifestação. Pensamentos, emoções, comportamentos, resultados. Aquilo que é o nosso resultado provém de um sítio muito anterior, ou seja, provém da nossa mente, ou melhor, do nosso pensar. Não é? Então, quando nós vemos uma imagem, quando lemos um livro, etc., aquilo é transformado em nossa mente e depois passa para a nossa emoção. Se nós tivermos emoções negativas, temos que olhar para aquilo que nós estamos a pensar. Porque nós estamos a pensar no momento em que nos cria essas emoções negativas, nos cria conflitos existenciais. Então, principalmente, ou melhor dizendo, regra geral, é aquilo que nós consumimos, não é? Com que nós devemos nos preocupar, porque é aquilo que vai garantir a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade emocional, porque é isto que está em causa neste momento. Muito bem, 842418 participe do nosso programa, entre em contato, está o Dr. Mauro a falar muito bem aqui daquilo que é o nosso emocional, que é preciso realmente fazer um seguro das nossas emoções. Não, podemos estar aqui a rir, mas é de fato. Exercício físico também é muito bom. É muito bom. Deixou aqui dicas super interessantes, ainda estamos sim em diálogo, para que nós possamos realmente ter uma mente diferente. Somos bombardeados realmente por notícias negativas, coisas negativas que afetam o nosso emocional, afetam diretamente aquilo que é a nossa mente. Muito bem, Dr. Mauro, são dicas super interessantes. São dicas interessantes. Eu penso que mais do que ouvir é importante praticar. Nós não podemos ser ouvintes passivos, nós devemos ser praticantes daquilo que nós ouvimos, que é para a gente poder saborear os seus efeitos, não é? Porque nós geralmente temos a tendência pacífica e nós temos uma coisa interessante, é que quando nós absorvemos uma certa informação, a nossa mente vai digeri-la, né? E após digerir esta informação, é importante que a nossa mente ganhe, é como se a nossa mente ganhasse anticorpos, não é? Quando ela digere uma certa informação, que é positiva nesse caso, ela ganha certos anticorpos, que é para combater das próximas vezes que vierem notícias negativas, ela já vai ter os seus soldados ali firmes para combater essas informações. Então, é importante que nós tenhamos uma vida de qualidade, não é? A partir do momento em que... Mas é que está, como ter uma vida de qualidade num momento destes em que as pessoas... é uma realidade, não Sim. vamos deixar de ser. Estamos a ver, por exemplo, agora a fronteira de Ressano Garcia Sim. fechada. Há muitas famílias, há muitas pessoas que fazem negócio, moquiristas, não sei o quê, que se calhar podem estar numa situação de aperto e, para além isto é um exemplo só que eu dei, não é? Mas há quem esteja a dizer, se calhar lá em casa, como gerir essas emoções num momento destes em que a realidade é uma realidade, é um fato, não é? Esta questão. E não só temos algumas dificuldades, as pessoas ficam concentradas nisso. Eu preciso. Há quem diz assim: não, eu tenho que fazer compras, tenho que acabar o supermercado todo, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 3 meses. É verdade. É verdade. Também é uma questão do pânico e o medo, não é? O medo e o pânico. Quem tem condições até para fazer isso, mas há quem, se calhar, diga assim: é o meu dia a dia, eu preciso trabalhar, preciso fazer O que isto. tem acontecido bastante.
Tem acontecido bastante, geralmente é assim que tem acontecido. Mas eu digo que é agora, neste momento, que nós somos colocados à prova, não é? Há uma música angolana, não é, que costuma dizer: sofrimento na cidade aumentou a criatividade. São bons poetas. Não é? São bons poetas. Então, para com isso dizer que este momento é o momento em que nós podemos olhar com dois ângulos. Já falei daqui da parábola do lencinho, do homem e o lencinho? Ainda não. Já, como não, Aranhuma? Em momentos de aperto, existem dois tipos de agora pessoas. lembro, já falaste sobre não isso. É? Existem Os que aqueles choram. que choram e aqueles que vendem lenços, não é? É a questão também das como é que é, máscaras. Exatamente. Por aí. Há quem está a fazer dinheiro. Exatamente. As pessoas têm dois tipos de pessoas. Há quem olha para oportunidades e há quem olha para dificuldades, não é? Então nós temos que saber se reinventar. Em momentos como estes nós somos chamados a criar, a ser criativos, a levar, como é que eu posso dizer? A exaltar a nossa capacidade de se adaptar, não é, às situações, porque o ser humano por si só ele adapta-se, não é? Penso que é a lei de Darwin que fala sobre a teoria das espécies, não é? A espécie que não se adapta, ela morre, não é? Isto em casa todos os dias. Não é? Então, para dizer que ninguém vai morrer, de fome ninguém vai morrer. Então, é importante mais do que tudo nós nos prevenirmos, não é? Vamos ao máximo tentar ficar em casa, não é? Vamos fazer, vamos cumprir, não é fácil, eu sei, mas vamos tentar cumprir com aquilo que está a ser estipulado pelo Ministério da Saúde e com o Instituto Nacional de Saúde, que é para que a gente amanhã possa voltar a ter aquela vida. Eu tenho algumas críticas a tecer, não é? Sobre o que está a acontecer cá. Temos ainda 12 minutos. Tem algumas que não seriam críticas, seriam contributos, não é? A tecer no que diz respeito ao que tem acontecido no mundo inteiro, já fugindo um bocadinho do lado emocional, que são as questões das fronteiras. As fronteiras, estamos a falar que estão, ou melhor, o estado de emergência está a ser decretado neste momento por países de maneira particular, ou seja, de maneira, se fossem pessoas, diria de maneira individual, não é? Um decreta estado de emergência, outro não decreta, um decreta, outro não decreta, etc. Mas estamos numa situação em que a pandemia está espalhada no mundo inteiro, certo? A pergunta é, se eu limpo o meu quintal e o meu vizinho ao lado não limpa o seu quintal, e a ventania, ou melhor, o vento, não é? Sopra do lado dele para o meu lado, não é? No momento em que eu for abrir a porta, o que é que vai acontecer com o meu quintal? Eu volto a sujar-me, não é? Por quê? Porque o meu vizinho não limpou o seu quintal e não fechou as suas portas, não é? Mas eu, pelo contrário, fiz o meu trabalho, fiz o meu dever de casa, não é? Ou seja, este é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. No decreto, o decretar de estado de emergência tem que ser feito de uma maneira conjunta. Tem que se sentar todos os estados de uma maneira organizada e ao mesmo tempo eles decretarem. E após findar este período de limpeza dos seus quintais, não é? Eles abrem todos ao mesmo tempo. O que vai acontecer é que se eu decreto e aquele não decreta, no dia em que os meus já estiverem livres da pandemia, no primeiro momento em que eu for abrir, eu vou dar espaço para imigrantes entrarem no meu país. O que é que vai acontecer? Vou ter casos importados. Não terei nenhum caso local, mas já vou começar a ter casos importados, não é? Não estaria a fazer nada. Não estaria a fazer nada. É uma reflexão que eu tenho aqui para deixar para as pessoas. Eu sei que isso é uma decisão a ser tomada. Já vai tarde. É complicado. Eu percebi que na China, por exemplo, já não tinha nenhum caso. Não é? Não tinha nenhum caso, mas depois foi-se registrar caso importado. Por quê? Porque eles conseguiram fazer o seu TPC, mas os outros não conseguiram fazer. E os que foram entraram com casos. Exato, mas eles já têm as fronteiras abertas, já estão a viver normalmente. Isto porque já estão, se calhar, a controlar, quer dizer, já não há novos casos, mas já há um certo controle, não sei. Não sou médica para verdade, isso. É verdade, mas regressando aqui à questão emocional, eu penso que é mais do que a altura agora do governo, as entidades competentes pensarem numa
possível implementação de uma cadeira curricular do desenvolvimento pessoal humano, que é uma maneira de verdade, é uma maneira de prevenir, Mas Raima. é verdade. Isto é uma maneira de prevenir futuros. Sim, futuros. exatamente. Nós não pensamos no futuro, pensamos nós, no já e no exatamente, agora. exatamente. Nós passamos a Sim. vida a remediar até quando isto vai acontecer. Nós deixamos de Penso lado. que ainda não existe nas Ainda escolas. não, ainda não existe, não é? E veja o que está a acontecer agora. Por não termos prevenido na altura, agora vamos ter muitos casos a precisarem de psicólogos. Muitos casos a precisarem de psicólogos. Se já tivéssemos ensinado... Psicólogos, sociólogos. Exatamente, exatamente. Se já tivéssemos ensinado Ok. as pessoas em geral, a comunidade em geral, a sociedade, a lidar com os seus desafios internos, psíquicos, não teríamos tanta gente a precisar de psicólogos nesta altura que é a altura da pandemia. Mas eu tenho certeza que é um TPC. Após isto passar, nós vamos tentar fazer uma pressão. Nós também que temos esta visão, vamos tentar aproximar as entidades legais e tentar falar com eles. Exato. E se calhar eles implementem. A gente tem ouvido várias opiniões e são notáveis. Aliás, acerca do que está a acontecer nas províncias é notável. Certo. E as mídias fazem questão de trazerem isto como notícia. E há muita gente que se questiona por que na província da Beira, não é? Sim. Há uma união, há uma força. Há uma força. Há um trabalho em conjunto que está-se a fazer, não é? E é notável, porque as redes também fazem questão. Exato, exato. Província da Beira, província de Nampula, quer dizer, estamos a ver um trabalho árduo. É. E por que não está a acontecer no Sul? O que está a acontecer? Por que em Maputo, que é uma cidade muito maior, não está a acontecer o mesmo? Esta união, esta força, não é? Não estamos à espera do governo. Nós vemos empresários a despenderem. Exatamente, Eu vou exatamente. despender 20% do meu dinheiro, vamos comprar luvas, vamos fazer isto, vamos aquilo, vamos aos mercados, vamos combater esta doença. Exato, Quer exato. dizer, há realmente um acordar, ou neste caso, quer dizer, mas por que nos outros locais não está a acontecer? Se É uma empresários situação bastante triste. e toda esta população é moçambicana. Isso existe em todo o Exatamente, país. exatamente. O que não está a acontecer? Isso, assim, quer dizer, já não está isto- fora do nosso tema. Não está fora. Isto deve ser uma questão cultural. Não é uma questão bastante cultural e o povo beirense Eu trouxe e os exemplo outros, Beira, né? mas existem também Nampula, Em está-se a tomar Nampula, por medidas. Eu penso Não que está-se à espera do governo não tomar está-se à uma espera do medida, governo. não. Há uma mobilização que está a ser feita, né? No sentido de... E o TPC está a ser bem feito, mais uma vez. E no sentido de fazer com que o povo dessas províncias que acabou de mencionar possa tornar-se ativo, não é? Tivemos a situação do IDAI também, o povo mostrou-se proativo e ativo na situação da reconstrução da própria província. E o povo dessas províncias que acaba de mencionar realmente tem um caráter bastante animador. E no que diz respeito, eu penso que sim, nós aqui olhamos, temos muito rei na barriga. Não sei. Nós aqui, não podemos dizer que é o povo, porque o povo de lá também está aqui. o povo lá também está aqui, Entendes? mas falo dos nativos. Não tem nada a ver. Eu não sei se calhar os nativos. é essa questão do povo. Se calhar os Ou nativos, se calhar, porque a mobilização está a ser bem feita, não é? ou se Então, calhar é uma atitude deste povo. É essa questão da atitude. outra questão é exatamente essa, porque quanto à questão emocional da coisa, nós temos uma tendência quase que natural a ser espectadores passivos naquilo que acontece conosco emocionalmente. Nós temos que ser autores da nossa própria história, não é? Nós temos que estar no palco e não na plateia daquilo que acontece conosco emocionalmente. Nós somos assaltados dia após dia, não é? Com sintomas, ou melhor, com síndromes emocionais, não é? Que nos deixam muitas vezes ali confinados, ali, mesmo que não seja fisicamente, mas psicologicamente ficamos confinados. E se calhar alguém que conhece bem a Raima, vê ela com o seu humor muito cintilante, ou seja, ora está bem, ora não está bem, ora está bem, ora não está bem, não é? São aquelas oscilações dos nossos
dos nossos sentimentos, aquelas oscilações das nossas emoções que acontecem. Mas isso acontece exatamente porque nós não conseguimos estar na plateia, ou melhor, no palco daquilo que acontece connosco. Nós não somos ativos, nós somos muito passivos, não é? Emocionalmente somos bastante passivos, imagina só fisicamente. Então, isto acontece também, estou a dar esse exemplo exatamente porque falou do povo dessas províncias, não é? Eles lá estão a ser ativos, não é? Estão a ser atores ativos mesmo naquilo que é a construção, naquilo que é o combate a esta pandemia, não é? Se calhar eu penso que é uma oportunidade também de nós podermos fazer uma cábula, não é? Fazer uma cábula do que está a acontecer lá e passarmos para na nossa província, e se calhar os empresários também podem sentir sensibilizados no sentido de começar a olhar, porque como disse antes, esta doença não escolhe classes sociais, não é? Não escolhe cores de pele, etc. Ela ataca a todos, né? A todos mesmo. Então, nós daqui da Terra não levamos nada. Não levamos absolutamente nada. Sendo assim, eu acho que deveríamos nós, as pessoas a quem de direito, empresários, etc., que apoiam em eventos culturais, agora é que eles são chamados também a agir no que diz respeito a este combate a esta pandemia. Existem máscaras que podem ser... Olha que uma máscara artesanal que feita em casa não é tão caro assim. Nós temos uma capulana e depois mandamos o alfaiate, etc. Porque o que está a saber, será que elas são, até que ponto estas máscaras que as pessoas estão a fazer, artesanais, são tão eficazes? Porque nós, para nós termos a certeza disso, temos que confiar também, de uma certa maneira, às entidades responsáveis por isso. Porque eu vou lhe enviar, acho que já teve acesso ao documento do Ministério, Raima, acerca da dimensão das máscaras e como é que elas são feitas de fabrico caseiro. Eu vou lhe enviar e já foi comprovado, já foi testado e já existem as máscaras de fabrico caseiro que são propícias para nós usarmos neste momento. E são de custo muito... Nós podemos adquirir a 50 meticais, a 100 meticais, dependendo do nosso gosto, já podemos até personalizar as máscaras se quisermos. Então, é uma maneira de brincar, mas nós podemos muito bem fazer uso as plataformas digitais também são para disseminar esse tipo de coisas, né? Então o empresariado, eu penso que é chamado agora, porque não aparece um empresário e diz, ok, eu vou disponibilizar 1 milhão de máscaras. Para ele não seria muita coisa. Não precisa de dinheiro, 1 milhão de máscaras. 1 milhão de máscaras. Dá para quantas pessoas, por exemplo, na zona do Zimpeto? Ou quantos moradores existem? Atenção, estamos aqui a dar ideias que podem ser válidas. Quantos moradores existem no bairro do Zimpeto? No bairro do Zimpeto existem 20 ou 200 mil moradores, ok. Exato. Eu, empresário fulano, vou disponibilizar, pode ir à televisão mesmo, se quer aparecer, não tem problema. Exato. A Raima está de portas abertas, já empresário em casa está de portas abertas. Olha, eu quero oferecer 200 máscaras, 200 mil máscaras para cada morador do bairro do Zimpeto. Depois vem o outro, né? Sim, isso é uma roda viva, não é? Um oferece bairro do Zimpeto, outro do Alto Maé, Exato. Exato. E assim vai, estamos nós mesmos a cuidar da nossa casa. Claramente, não é isso? Não vamos esperar que haja o dilúvio. Aí está, é que nós... para a gente tomar medidas. Não. Por questões do histórico, nós estamos muito habituados à ajuda externa. Não, já temos, já estamos de mão estendida já desde que começou. Nem tínhamos aqui 10 casos, já estávamos de mão estendida. Já estávamos a procurar ajuda externa. Ajuda externa. Então, eu não sei com que objetivos isso acontece. Quer dizer, prefiro pensar que não sei. Não, nem vale a pena falarmos, já não nos cabe-nos. Essa parte já não nos mas cabe. Enfim, eu penso que é importante o empresariado acordar, não é? E ser um ator ativo né? No combate a essa pandemia Covid-19, porque é um assunto muito sério e está a dizimar vidas e vidas, e nós não queremos chegar aos números alarmantes que nós estamos a ver lá fora. E mais do que falar de números alarmantes fisicamente, nós estamos a dizer que há pessoas que estão a morrer antes de morrerem fisicamente. Não é? Há pessoas que estão a morrer antes de morrerem fisicamente. Há muita gente aí fora que não sabe o que fazer, praticamente já morreu antes de chegar o dia. Está a andar, mas já morreu antes de chegar o dia porque está com um medo exagerado, não é? Está como é que se diz? Fala-se de sofrimento por antecipação. Exatamente.
não é? Está a passar por uma situação de sofrimento por antecipação. Então nós temos que agora avançar para um novo nível de vida e após terminar esta pandemia, nós temos que começar a pensar na prevenção como a sabedoria, não é? A prevenção é a sabedoria e não remediar como temos feito ao longo dos tempos. Muito bem, doutor Mauro, muito obrigada pela presença, obrigado por estarmos aqui a partilharmos este momento e a trazer também estes ensinamentos bons e fiquei com aquela coisa na cabeça que sempre fico quando muito bem, o nosso telespectador, ele sempre deixa aqui uma deixa, não é? E pronto, obrigada. Quer dizer alguma coisa mesmo a terminar? Eu costumo dizer que o que não nos desafia não nos transforma, não é? Nós não podemos ter medo de nada que esteja a acontecer neste momento, nós devemos ser mais corajosos, buscar alimentar a nossa fé com coisas positivas, vamos deixar para trás tudo que nos leva para frente, vamos deixar de consumir lixo neste momento, vamos deixar de consumir lixo e vamos alimentar a nossa mente com coisas boas, faça exercícios, muda de rotina, não é? E crie um bom ambiente onde quer que você esteja, não seja catalisador de notícias negativas para o seu vizinho, para a sua família, tenta se afastar um bocadinho dessas notícias sobre as mortes, sobre o que está acontecendo no mundo inteiro. A atualização é boa, mas cuidado com o exagero, não é? Então, não permita que a sua mente faça de si um escravo, não é? Você tem que usar a sua mente, não deixe ser usado por ela, ok? Muito obrigado a todos, Mauro Sam Good aqui, meu contacto, não sei se passou na tela, mas Podes deixar? 84 87 44 347. Novamente, 84 87 44 347. Podem contactar a qualquer momento. Se quiserem alguma ajuda emocional, etc., eu estou disponível 24 horas por dia, porque esta é a minha missão aqui na Terra. Uma frase que diz: se você não vive para servir, você não serve para viver. Muito obrigado a todos aí em casa. Estamos juntos. Muito bem, também estamos juntos, sim? Ah, sim, claro.